Olá! Sejam bem-vindos a esse vídeo e eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos aprender um pouco sobre as cicatas? Esse vídeo vai falar sobre o processo de produção de amostras e identificação de espécimes. O presente trabalho apresenta-se como um requisito avaliativo do componente curricular de Sistemática Vegetal ou Sistemática de Fanerógamas, componente curricular do curso de Ciências Biológicas ministrado pela docente, doutora Maria do Socorro Pereira. Eu me chamo Giovana Garrido Soares e eu os acompanharei durante essa jornada. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o que são herbários, porque essa é uma pergunta que vai nortear todo o nosso trabalho de hoje. Então, o herbário é uma coleção científica de espécimes secos de material vegetal. Além de plantas, os herbários também podem abrigar algas e fungos. E por que esses herbários são importantes? Eles são uma ferramenta muito poderosa na aprendizagem da sistemática vegetal e também da evolução das espécies da flora de uma área. Esses herbários eles podem ter coleções locais, regionais ou até mesmo serem cosmopolitas, representantes de espécies de todo o mundo. E como esses representantes chegam até lá? O que são esses representantes? Então, essas são as amostras que nós conhecemos como escicatas. Então, aqui, antes de falarmos um pouco mais sobre as escicatas, eu trouxe para vocês alguns exemplos de herbários ao redor do mundo. Primeiramente, o Royal Botanic Garden, que é o herbário também conhecido como Kew, que se situa no Reino Unido. Em seguida, trouxe também o Herbário de Paris. E por último, um representante brasileiro, o Herbário da USP, lembrando que existem vários outros ao redor do mundo e que eles podem ser consultados através do site Index Herbariorum, xilotecas e carpotecas. Outro ponto que também pode ser falado sobre os herbários são as xilotecas e carpotecas, coleções anexas de um herbário. Nas xilotecas, há o armazenamento, a amostragem de madeira. Então, nós podemos estudar a madeira de uma determinada espécie através da consulta dessas coleções. Além disso, nós também temos as carpotecas, onde são armazenados diferentes frutos. Esses frutos eles permanecem conservados em algum tipo de líquido ou então permanecem, no caso de frutos secos, eles permanecem conservados em recipientes fechados. Da mesma forma, eles vão auxiliar no estudo e no conhecimento das espécies da flora de alguma região. E enfim, nós chegamos nelas, as estrelas de qualquer herbário, as escicatas. As escicatas são a unidade básica de um herbário, sendo, portanto, um material referencial. Elas são utilizadas para servir como representante de uma espécie e elas também são consultadas durante o estudo de um determinado indivíduo ou de uma família. E é sobre elas que nós vamos falar mais especificamente durante esse trabalho, sobre como é feito o processo de construção de uma escicata e também da identificação de uma determinada espécie. Etapas de produção. Como ocorre a produção de uma escicata? Bem, nós temos algumas etapas, sendo a primeira delas a coleta, em seguida a prensagem, secagem, triagem e, por fim, a montagem da nossa escicata, e sobre a qual nós vamos discorrer detalhadamente durante essa apresentação. Etapa número 1. Coleta. É nessa parte em que ocorre aquele processo que a gente imagina, em que o pesquisador ele vai a campo, ele leva seus materiais e ele vai fazer a retirada desse material. Sendo assim, nós precisamos de algumas ferramentas, alguns materiais para realizar essa coleta. E aqui eu trago para vocês uma imagem para exemplificar os materiais que foram utilizados nas coletas desses materiais utilizados, desses espécimes coletados. E esses materiais podem ser algo que sirva para a medição, então uma trena, uma régua ou uma fita métrica, já que a amostra ela precisa ter, de preferência, mais do que 30 centímetros. Então é bom você ter um material para realizar essa medição. Algo para realizar o corte, então um alicate, uma tesoura de poda ou um machado, o que for mais cômodo. Uma pá, já que em alguns exemplos de escicatas é preciso fazer a retirada da raiz, então a pá vai auxiliar a retirar esse material sem que haja danos à estrutura. E além disso, nós também fazemos o uso de sacolas para transporte e jornais ou papel craft, papelão e a prensa floral, equipamentos que vão ser
muito importantes porque as etapas seguintes, elas muitas vezes podem ser feitas no próprio campo, no próprio momento da coleta. Então, você tendo esses materiais, você já consegue fazer o posicionamento de algumas amostras já no próprio local de coleta para que você tenha um SCATA de maior qualidade. Locais de coleta. As coletas ocorreram ao longo de 3 diferentes localidades. Primeiramente, na cidade de Cajazeiras, no campus da própria Universidade Federal de Campina Grande, onde foram coletadas 2 espécimes, no caso, a árvore utilizada e também a espécie de herbácea. Na zona rural da cidade de Souza, no núcleo habitacional 2, onde foi coletado o arbusto. E, por fim, na zona urbana da cidade de Souza, onde foi feita a coleta do último representante, a trepadeira. Todas as cidades, elas estão situadas no estado da Paraíba, a cerca de aproximadamente 7 horas da capital, João Pessoa. Aqui eu trago para vocês algumas imagens que vão representar esses momentos de coleta. Então, a primeira é referente à coleta realizada no núcleo habitacional 2 da cidade de Souza, e em seguida a gente tem esse processo de coleta acontecendo no próprio campus de Cajazeiras. Fichas de campo. As fichas de campo são uma ferramenta muito importante durante esse processo de coleta, já que é nelas onde vai ocorrer a identificação do material. Em casos em que essa saída a campo acontece com um grupo maior, mais do que apenas um pesquisador, para que não ocorra o risco desse material se misturar entre um e outro de quem é essa amostra, essa ficha de campo ela se torna ainda mais essencial, porque nela a gente tem informações não só da planta, mas também do pesquisador que vai utilizá-la. Então, nós temos informações como a localidade onde ela foi coletada, as coordenadas geográficas específicas para acesso, o nome do coletor, bem como seu número de contato, a data em que essa coleta foi realizada e as informações da planta, sendo o nome popular e algumas informações como o hábito, a coloração de suas flores e frutos, o habitat, se é uma planta terrestre, se é uma trepadeira, presença ou não de resinas, látex e odores, e também visitantes florais que possam ter sido observados durante o momento da coleta, assim como a frequência dessa espécie na área que ela foi coletada. Então aqui eu trago para vocês a ficha da primeira espécie, da trepadeira, da árvore e, por fim, da erva que foi coletada. Segunda etapa, prensagem. Conforme eu disse anteriormente, algumas vezes essa prensagem ela pode ocorrer no próprio momento de coleta. Então a gente leva a prensa, leva os jornais ou papel craft e durante o processo de coleta a gente já consegue posicionar esse corte, essa amostra na prensa e posicioná-lo de forma que as estruturas da planta fiquem visíveis, estejam posicionadas da melhor forma para que a gente consiga obter um SCATA de qualidade. Terceiro estágio, secagem. Após ser feito o posicionamento do material na prensa, é necessário que ocorra a secagem. Ela pode ser feita por meio de estufas, caso haja o acesso a esse tipo de equipamento, mas também pode ser feita ao ar livre, colocando essa prensa floral no sol, que foi o processo utilizado para a construção desse material. Então, ela foi colocada ao longo de alguns dias no sol, para que pudesse haver essa secagem uniforme do material. Quarto passo, triagem. É durante a triagem em que a gente vai fazer a escolha daquele que é o material que melhor vai identificar aquela espécie. Então, coleta-se mais do que um representante, mais do que uma amostra, e durante a triagem a gente vai ver qual teve a secagem que preservou melhor as características da planta, qual é a melhor a ser utilizada. Uma coisa a se destacar é que, durante o processo de secagem, algumas das estruturas da planta podem se soltar. Então, é durante a triagem que a gente vai montar novamente esse material e colocá-lo na mesma posição que estava anteriormente. E é esse o processo que está sendo ilustrado nas imagens número 1 e número 3 nesse slide. Sou eu fazendo o posicionamento dessas estruturas e colocando na cartolina. Enfim, nós chegamos na quinta e última etapa para a fabricação de um SCATA, a montagem. É nela que nós fazemos, além da montagem, a identificação desse material. Para fazer essa identificação, existem várias formas que podemos seguir. Entretanto, nesse trabalho, nós resolvemos utilizar 2 bibliografias diferentes, sendo elas o APG, a 4ª edição do APG, que é o sistema utilizado mundialmente, e além dela, nós utilizamos também as chaves de identificação de Cronquist, que foram disponibilizadas na universidade
pela professora Maria do Socorro. Por último, eu também utilizei durante essa etapa o livro de Botânica e Organografia para fazer algumas consultas referentes à anatomia e à morfologia vegetal durante o momento de montagem e identificação. Aqui eu trouxe para vocês essa imagem que vai ilustrar o momento em que foi feita a identificação desse material, novamente com a chave de Cronquist e com o livro para algumas consultas. E aqui eu trago para vocês o processo que eu segui para fazer a identificação desses materiais. Primeiramente, eu fiz a identificação pelo APG número 4 e em seguida pela chave do sistema de Cronquist. Então eu comecei a fazer a identificação, primeiramente do meu arbusto. De acordo com o APG 4 e também de acordo com as características da minha amostra, eu cheguei até a chave H, referente a flores diclamídeas com corola gamopétala, com 4 ou mais pétalas e ovário súpero. E então eu segui os passos da chave. Primeiro passo, plantas sem estípulas. Passo 28, corola zigomorfa. 29, estames em número igual ou inferior ao das pétalas. 31, ovário bipentalocular ou gineceu dialicarpelar. 39, gineceu bitetracarpelar. 41, estilete terminal. 42, estames em número igual ao de pétalas. 43, plantas sem látex. 44, folhas alternas. E por fim, eu cheguei até a minha família, a família Solanaceae. Em seguida, eu realizei novamente o mesmo processo de acordo com a chave de identificação de Cronquist. E de acordo com a minha planta, eu segui a chave 16, Dicotiledônia, Metaclamídia, Diploclamídeos, superovariados e oligostêmones. Novamente eu segui os passos. Passo 1, mais de 4 estames, que me levou até o passo 39, cálice nunca trímero. Em seguida, passo 40, flor com estaminódio. Passo 85, flor com corola suplementar. E novamente eu cheguei até a família Solanaceae. Realizando o mesmo processo com a minha árvore, de acordo com a APG 4, essa planta se classificava na chave G. Então, flores diclamídeas com corola dialipétala, com 4 ou mais pétalas e ovário súpero. Passo 1, brácteas não transformadas em nectário, que me levou até o passo 2, flor com um único pistilo. E do 2 direto ao 28, plantas não carnívoras. 30, androceu não tetradíneo. 31, ovário unilocular. 32, ovário com um único óvulo. 33, placentação ereta ou central livre. 48, corola actinomorfa. 49, estames de número de 1 a 10. 50, plantas sem estípulas. 53, plantas lenhosas ou subarbustivas. Passo 54, estames em número duplo ao de pétalas. Passo 55, flores pentâmeras. Sendo assim, eu cheguei até a família Anacardiaceae. Repetindo novamente o processo pela chave de Cronquist, eu cheguei até a chave de número 11, Dicotiledônia, Arquiclamídia, Diploclamídeos superovariados, Diplostêmones. E seguindo os passos, passo 1, flores unissexuais. Passo 2, 5 pétalas. 4, um estigma. E 5, ovário uniovulado, chegando novamente até a família Anacardiaceae. Repetindo o processo com a trepadeira, de acordo com o APG 4, eu cheguei novamente à chave H, flores diclamídeas com corola gamopétala, com 4 ou mais pétalas e ovário súpero. Passo 1, plantas sem estípulas, que foi direto para o passo 28, corola zigomorfa. 29, estames em número igual ou inferior ao das pétalas. 31, ovário bipentalocular ou gineceu dialicarpelar. 39, gineceu bitetracarpelar. 41, estilete ginobásico, chegando assim até a família Lamiaceae ou Labitae. De acordo com Cronquist, essa planta está na chave 18,
Dicotiledônia, Metaclamídia, Diploclamídeos superovariados, isostêmones de folhas opostas, verticalizadas, rotuladas, reduzidas a escamas ou ausentes. Passo 1. Folhas opostas ou verticiladas. Passo 2. Corola zigomorfa. Passo 3. Estilete ginobásico, o que me levou até a família, nessa literatura, Labitae. Por fim, esse processo foi repetido novamente na erva, de acordo com a APG4, chave G. Flores diclamídeas com corola de alipétala com 4 ou mais pétalas e ovário súpero. Seguindo o caminho da chave, passo 1. Brácteas não transformadas em nectário. Passo 2. Flor com um único pistilo. 28. Plantas não carnívoras. 30. Androceu não tetradínamo. 31. Ovário unilocular. 32. Óvulos dinumerosos. 62. Sépalas dispostas em um único verticilo. 63. Flores actinomorfas. 79. Gineceu bipluricarpelar. 87. Flores sem androginóforo. 89. Plantas com estípulas. 90. Estames hexanumerosos. 97. Óvulos trinumerosos. 98. Corola penta ou 12âmera. 105. Estames numerosos. 107. Cálice com perfloração valvar. E por último, 108. Corola com perfloração imbricada, o que me levou até a família Malvaceae. Por último, esse mesmo processo realizado de acordo com a chave de Cronquist. De acordo com Cronquist, essa planta se encaixa na chave 12, Dicotiledônia, Arquiclamídia, Diploclamídeos superovariados, polistêmones de folhas simples e de 1, 2, 3 ou mais de 5 sépalas. Seguindo novamente os passos, e pela última vez. 1. Folhas não providas de ócreas. Passo 2. Folhas adultas nunca enroladas em forma de cartucho. Passo 3. Mais de 5 sépalas. Passo 19. Flores andrógenas. 22. Flores alternas ou espiraladas. 24. Folhas não coreáceas. 26. Flor sem estaminódios. 36. Flor actinomorfa. 39. Flor com caulículo. 48. Folhas de limbo inteiro. Novamente, chegando até a família Malvaceae.